Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o terceiro vídeo da nossa série sobre uma das grandes encíclicas do Papa São João Paulo II, a fé e a razão. Bem, eu queria começar esse vídeo fazendo um pequeno esclarecimento sobre a metodologia, a forma como nós estamos abordando aqui a encíclica. Eu acredito que vocês tenham percebido, é uma forma sobretudo teológica, né? A gente poderia ter escolhido uma abordagem mais filosófica, ou então uma abordagem mais histórica, mas acreditamos que para o objetivo que a gente declarou e que a gente discerniu, essa era a forma mais adequada, ok? Então agora eu quero fazer uma breve revisão de alguns conceitos que a gente tratou até agora, e na sequência vamos partir da palavra de Deus, como a gente tem buscado sempre fazer, ok? Um dos principais conceitos que a gente viu aqui foi da verdade como pessoa. E essa pessoa não é uma pessoa qualquer, mas é cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E por ser Deus, essa pessoa, a verdade tem essa característica abissal, que não é impenetrável, mas ao mesmo tempo não é esgotável na nossa razão. Ela excede a nossa razão. Por ser uma pessoa livre, essa verdade não pode ser aprisionada, não pertence a ninguém. Nós sabemos por revelação e experiência, é amor. Ou seja, verdade e amor estão intimamente conectados. Ok, então vamos partir agora da palavra de Deus, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, os primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de São João, do prólogo de São João. Vamos lá? No princípio era o Logos, e o Logos estava junto de Deus. E o Logos era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. No princípio era o Logos, e o Logos estava junto de Deus. E o Logos era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Eu optei aqui por deixar a palavra Logos sem tradução. Na Bíblia de vocês talvez tenha palavra, ou então talvez tenha verbo. Porque é realmente uma palavra de difícil tradução. Você pode encontrar páginas e páginas e páginas dizendo, procurando identificar qual seria a melhor tradução para essa palavra. É uma palavra realmente que traz consigo uma carga conceitual muito intensa, né? Ela traz consigo o conceito, por exemplo, de ordem, de racionalidade, de beleza, mas ao mesmo tempo de palavra, de palavra eficaz. Então, eu preferi deixar aqui Logos. Vocês vão entender na sequência porque a gente viu aqui no final desses versículos que a gente leu, que tudo foi feito por meio desse Logos, né? Que a gente, continuando a ler o Evangelho de São João, a gente vai perceber que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo foi feito por meio do Logos. E ele, tudo tendo sido feito por meio dele, ele foi deixando traços de si nessa criação. Eu falei isso porque a gente citou várias vezes aqui o primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Romanos, quando São Paulo diz que os homens não teriam desculpa para não encontrar a Deus, já que investigando a natureza e investigando a si mesmos, a realidade de Deus seria acessível a eles. Okay? Para entender um pouco melhor, eu queria dar o exemplo da matemática. Tá, ok? Se a gente pega o exemplo da matemática e lembra, por exemplo, do que o Galileu Galilei disse, ele disse o seguinte, que Deus escreveu 2 grandes livros, as Sagradas Escrituras e o livro da natureza, cuja linguagem desse livro da natureza é a matemática.
E o que a gente observa? A gente observa que existe uma correspondência entre as nossas ideias matemáticas e a realidade. Por isso a gente consegue descrever muito bem os fenômenos físicos através da matemática. Existe, obviamente, toda uma série de discussões na área da filosofia e da matemática, se os conceitos matemáticos são reais ou se são ideais, são interpretações. Não cabe aqui a gente entrar nesse assunto, mas o importante é que a gente perceba que existe uma correspondência entre as nossas ideias matemáticas, por exemplo, de somar. Quando a gente pega uma coisa e bota junto da outra, a gente vê que tem duas coisas ali, né? E a realidade. O que acontece aqui? A gente percebe que existe uma correspondência entre uma razão interior e uma razão objetivada na natureza. Eu digo objetivada porque realmente eu acredito que é a forma mais adequada de falar disso. É melhor falar objetivada do que objetiva. Porque, em última análise, essa razão da natureza vem também de uma pessoa, a pessoa divina. Uma das três pessoas divinas. Então, não deixa de ser, de certa forma, também uma razão subjetiva. Então, a nossa razão subjetiva tem relação intrínseca com a razão objetivada da natureza. E isso é possível graças ao fato de existir uma razão primordial que criou a natureza tendo uma razão. É impensável a gente falar de um surgimento anárquico e caótico da natureza e depois querer descrevê-la com a razão. Não teria o menor sentido. Mas a gente sabe que esse conhecimento alegra o coração do homem, a gente já falou sobre isso. Também o conhecimento a esse nível de, pelo menos a mim alegra, e a muitos físicos, a muitos matemáticos, eu sei que alegra muitos filósofos, e a você talvez também, uma pessoa curiosa dos fenômenos da natureza, alegra conhecer esse tipo de fenômeno, mas a gente sabe que o homem não se satisfaz com isso. Eu digo tranquilamente que todo o conhecimento matemático do mundo não me satisfaz, nem o conhecimento físico e etc. Porque eu queria parafrasear aqui um pouco as Sagradas Escrituras, de que vale ao homem conhecer o mundo inteiro e vir a perder a própria vida. De fato, existe no nosso coração um desejo que tende realmente para o infinito, né? O nosso desejo de conhecimento é um desejo que tende para o infinito. A gente tem um desejo de conhecer o sentido último da nossa vida, tem um desejo de conhecer o que acontece como é a experiência da morte, o que aconteceria depois. Nós temos a fé, graças a Deus, que nos indica que viveremos na alegria do Senhor. Como dizia Santo Agostinho, né? Criaste-nos para ti e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em ti. Então, esse tipo de conhecimento que é talvez o mais decisivo, quer dizer, que é o mais decisivo na vida do homem, é um conhecimento que supera as suas próprias capacidades. Porque, por exemplo, o que acontece, como viveremos depois da nossa morte, é algo que pela simples e pura razão, é um pouco inacessível a nós. Mas, como nós dissemos, até agora a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é livre para autocomunicar-se. Ela pode livremente dizer a nós aquilo que ela quer, inclusive de si mesma. E a gente pode continuar lendo aqui o prólogo de São João. São João disse: pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Tem toda uma discussão também sobre essa tradução aqui, mas eu achei mais simples deixá-la. Não é escopo aqui fazer toda a exegese desse texto.
Mas vamos lá ler mais uma vez, porque é muito importante, são muito importantes esses versículos. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Bem, esse texto que a gente acabou de ler se encontra, como a gente já disse, dentro do contexto do prólogo de São João. Então, quando a gente pensa, a gente tem que pensar no que já tinha sido dito antes, que tudo foi criado por meio do Logos, que esse Logos é razão, mas não é só razão, é já uma razão que fala, é palavra, é uma razão que se comunica. E essa razão comunicou a graça e a verdade. Aquilo que ninguém jamais tinha visto e aquilo que ninguém veria, ele nos comunicou. Bem, agora eu queria fazer duas breves analogias para vocês talvez se acalmarem, né? A gente às vezes com esse conceito de revelação corre o risco de pensar que a gente está caindo na superstição, mas não. Vou dar dois exemplos e vocês, acredito, sabem que toda metáfora tem a sua limitação, mas ela nos ajuda a chegar onde queremos. Se uma criança, por exemplo, ela tivesse no meio de um campo absolutamente plano e tivesse uma geladeira vazia dentro desse campo absolutamente plano, onde ela não tivesse nada para se agarrar, uma geladeira muito alta, assim, de uns 2,50 m, não sei se existe uma geladeira desse tipo, mas uma geladeira toda lisa, ensaboada, e lá em cima dessa geladeira um copo de leite e um pote de biscoito. Essa criança naturalmente não consegue pegar esse copo de leite e esse pote de biscoito. Mas se chegar alguém alto, talvez eu não conseguisse também, 2,50 m eu exagerei, mas talvez dando um pulo, alguém um pouco mais alto que ela poderia pedir para essa pessoa pegar esse alimento e entregar na mão dela. Eu acredito que essa criança, por um lado, primeiro, seria grata a essa pessoa que fez esse presente para ela, e segundo, não ficaria chateada de comer aquele biscoito pelo qual ela não fez o esforço. Pelo contrário, se ela parasse para pensar bem, ela teria muito mais motivo de estar grata. E a outra pequena metáfora que eu queria fazer é aquela do mapa, né? Se você está querendo encontrar um tesouro, você pode sair procurando na doida, né? Pode sair procurando em todo buraco do mundo, vai ser muito difícil você encontrar. Ou então você pode chegar para quem escondeu aquele tesouro, pode chegar para essa pessoa e pelo menos pedir um mapa, né? A vantagem da segunda metáfora é porque tem uma colaboração um pouco maior da pessoa que está atrás do tesouro, né? E é mais ou menos isso que acontece na revelação. A revelação nos é dada e exige de nós uma participação, requisita ainda a nossa razão. Não é que Deus nos deu a revelação, pronto, está aqui, vamos, não precisa mais fazer nada, não precisa mais pensar nada, já tem na Bíblia e pronto. Não, esse tipo de pensamento não é muito católico. O pensamento católico encara... primeiro, nós sabemos que a revelação é algo maior do que as Sagradas Escrituras. A revelação não se resume às Sagradas Escrituras, embora as Sagradas Escrituras sejam revelação. Nós católicos entendemos a revelação, as Sagradas Escrituras, por exemplo, dentro de um contexto de tradição, né, que precede, que acompanha e que excede a própria Sagradas Escrituras. Isso é muito claro, acho que isso deveria ser muito claro, já que dizer que a vida de Jesus naquele momento presente não era uma revelação seria algo absurdo, mas naquele momento não tinha nenhum evangelho escrito sobre ele, as coisas estavam acontecendo ali. Isso não faz de cada evento da sua vida algo menos revelativo para aqueles que eram presentes, ok?
Então, é muito importante a gente entender alguns conceitos aqui sobre revelação, tá certo? O primeiro deles é que ele não é o fruto de um desenvolvimento racional do homem. Não é assim a pérola do pensamento hebraico, não é a pérola do pensamento cristão. Existe uma dimensão de excedência, um dom que nos foi dado. Um dom que nos foi dado por Deus. Isso é indispensável a gente saber, ok? E sendo excedente um dom que nos foi dado por Deus, por isso mesmo, algo gratuito. Tem a dimensão de gratuidade que pede para ser acolhido com amor e gratidão. E o homem, como eu já disse, deve colaborar, deve crescer junto com a palavra de Deus. Um grande santo dizia, se eu não me engano, São Gregório Magno, dizia: a palavra de Deus cresce com aquele que a lê. Vamos voltar então para a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, primeiro capítulo, nós lemos: muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Vamos ler mais uma vez? Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Bem, a primeira coisa para a gente observar aqui nesses versículos que a gente leu é que existe um tipo de afunilamento da revelação. Vocês percebem que passa do plural para o singular. De muitos modos Deus falou pelos profetas, Deus falou na lei, Deus falou na libertação do povo no Egito. Mas nesses nossos tempos, que são os últimos, nós vivemos já uma dimensão escatológica. Nestes nossos tempos, que são os últimos, Deus falou pelo seu Filho. Deus falou pelo seu Filho. E São João da Cruz vai dizer que ele, tendo falado por meio do verbo, Deus disse e revelou tudo. E não tem mais nada para acrescentar. Que grande dom, que grande dom. E eu aconselho para você ler, se você quer ter uma noção dessa história do afunilamento da história em Jesus, eu aconselho a você ler um livro muito bom, se chama O Homem Eterno. Ele não é sobre a revelação, mas é da preparação da história, o afunilamento em Jesus Cristo. O Homem Eterno, do Chesterton. Ok? Vamos lá. Vamos ver os modos com os quais Deus falou. Deus falou no Antigo Testamento, né? E no Antigo Testamento, como a gente disse, de muitos modos Deus falou. Deus falou através do dom da sua lei, através das alianças. E ali ficava sempre claro que Deus era transcendente. Isso é claro, por exemplo, no fato de que o seu nome era indizível, que o seu rosto era invisível. Então tinha sempre alguma coisa que escapava ao homem. Deus falou através também dos livros que os hebreus chamam de os livros da sabedoria, que são Salmos, o nosso livro para eles não entra, né? O livro da sabedoria. Enfim, Salmos e outros, Eclesiastes. Ali é muito belo porque a gente pode perceber nesses livros uma interação da cultura, da sabedoria e da revelação com os outros povos, que não eram os povos da aliança. E a gente percebe como a ação de Deus, também através desse povo, desses outros povos, já contribuía para a própria revelação. Isso nos enche de gratidão, humildade e respeito também pelos outros. Isso não quer dizer que a gente não vai evangelizar, claro. Deus nos falou também através dos profetas, que lembravam sempre ao povo, que foram instrumentos de Deus para que o povo reconhecesse sempre mais que existia um único Deus, que foram instrumentos de Deus para que se anunciasse a vinda do Messias.
foram instrumentos de Deus para a correção moral do povo, e por aí vai. E nestes tempos que são os últimos, Deus nos falou através do seu Filho. Jesus é sujeito revelador, que revela o Pai e do Espírito Santo, e é sujeito e é objeto de revelação do Novo Testamento. A gente vê, por exemplo, o Pai que dá testemunho do seu Filho no batismo, que dá testemunho do seu Filho na transfiguração. A gente vê a história dos santos, a gente vê os Atos dos Apóstolos, o anúncio de Paulo, que dão testemunho de Jesus. E a resposta adequada para um tão grande dom, que é o dom da revelação, a autocomunicação de Deus a nós, é a fé. Mas sobre a fé nós falaremos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom.